Fala meu amigo, fala minha amiga, sejam todos mais uma vez bem-vindos à Casa da Padilha. Meu nome é Wallace, sacerdote de Maria Padilha das Almas, Exu Marabô, e hoje nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a malandragem. É importante a gente abordar sempre sobre essa espiritualidade tão rica, tão vasta e tão fundamental para o nosso dia a dia. Muitas vezes a gente acredita que a malandragem se restringe apenas àqueles grandes e lindos homens que viviam na Lapa, seduzindo as mulheres e dando golpes nos otários, ou aquelas mulheres que ninguém manda, ninguém domina e que também davam volta nos otários. Otário é para tomar volta mesmo, então acaba sendo assim. Mas a malandragem, ela só existe nesse território importante da Lapa, de Santa Teresa e arredores. Vamos pensar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. É importante a gente apontar que um livro muito bom para você que gosta de samba, que gosta de literatura, assim como eu, para você que quer pesquisar muito sobre isso, tem o livro No Fio da Navalha, da professora Giovanna Deltri. Ela que é professora da UERJ e tem um trabalho muito importante nessa questão da literatura, do samba e, sobretudo, na questão da malandragem. É importantíssimo que você leia esse livro, que é um livro muito, muito bom mesmo. Obviamente, o livro está abordando outros temas, tem a ver com literatura e não necessariamente com a espiritualidade, embora faça, obviamente, esse diálogo da espiritualidade com a malandragem e com a literatura e com o samba. A mulher é espetacular. E vamos então pensar o seguinte: em cima desse contexto, em que a gente entende que malandros são aqueles homens que viviam no território da Lapa, aquelas mulheres que andavam por ali, não havia malandragem antes disso. Vamos pensar no nosso poderoso rei Xangô. O grande rei Xangô, que segundo as tradições é muito inimigo da morte, e há quem diga que não cabe a mim aqui dizer se está certo ou se está errado, de maneira alguma. Mas há quem diga, por exemplo, que o grande rei Xangô odeia a morte e que alguns meses antes do filho iniciado nele falecer, esse orixá sai do caminho e dá passagem ao Juntó. Há um pouco dessa tradição aí. Então Xangô não gosta muito da morte, digamos assim. Xangô, por essa tradição, ele terá problemas com o Obaluaê. Mas vamos pensar um pouco. Se o grande rei Xangô quer fartura na sua terra e que ninguém fique doente, será que ele não iria dialogar com o Obaluaê? Seria um tipo de malandragem isso? Quem sabe? A nossa grande e poderosa Mãe Oxum, ela que linda como só, ela que é a nossa graciosa mãezinha, seria ela malandra ao usar todo o seu charme para seduzir a tudo, a todos, a todas e conseguir tudo o que quer, deixando que suas iniciadas também caminhem por esse lado? É óbvio que estamos falando apenas o mínimo do mínimo de orixá. Está claro, o público aqui é inteligente. Será que existe alguém mais malandra do que a nossa poderosa deusa Iansã, que consegue se juntar com todos os orixás e ter domínio sobre a morte, sobre os ventos, sobre o raio, sobre o fogo e sobre quase tudo que existe? Não havia a falange de malandros, não havia a malandragem no sentido religioso, mas tinha gente que atuava com muita perspicácia. Então a gente precisa compreender de alguma forma que malandro, malandra, a malandragem de um modo geral está muito, muito além desses lindos e lindas malandras e malandros
que viviam no território de Lapa, Santa Teresa e adjacências. A malandragem, vamos poder compreender que é como um conjunto de estratégias para a gente se dar bem na vida. Ou alguém acredita, por exemplo, que o grande e poderoso rei Xangô não faria todas as alianças necessárias para a manutenção do seu próprio poder. Alguém acredita, por exemplo, que Ogum, a guerra, ele é um orixá pacífico, ele é aquele poderoso paizinho que fica quietinho no seu canto, lutando pelo bem do filho, se nas invocações a ele nós estamos nos referindo a um orixá que toma banho de sangue, mesmo tendo água em casa, é um assassino inveterado. E é bom que a gente tenha esse homem ao nosso lado. Será que a gente não está fantasiando demais as coisas? A malandragem é algo muito importante como uma questão estratégica. E é isso o que Giovanna Deltri aponta nesse livro. Gosto sempre de citar referências, porque isso é fundamental. Quando a gente está pensando, por exemplo, no nosso querido rei Oxóssi, estamos pensando em alguém que cria diversas artimanhas para enganar a caça, para trazer o alimento para a sua tribo. Isso também é um tipo de malandragem. Então, a malandragem existe mesmo antes dos malandros. Se a gente pensa dessa maneira, e é claro que isso é uma maneira de pensar, dentre tantas outras, fica mais fácil a gente parar de colocar tudo o que seja malandro, tudo o que seja se dar bem, como algo negativo. E não é. Porque não pode ser negativo você se dar bem na tua vida, meu irmão. Porque se você quer se dar bem na sua vida, em qual Itã está dizendo, se a gente for colocar para o lado de Ifá, que você tem que nascer para fazer caridade, se dar mal na vida, para que tudo seja glorificado, para que todos sejam bons e você passe a vida sofrendo? Se há esse Itã e eu não o conheço, deixa aqui nos comentários, até porque eu vou passar longe desse Itã, porque não tem problema nenhum as pessoas se darem bem na vida. Wallace, mas se não tem problema ninguém se dar bem na vida, então por que razão se critica tanto a malandragem? Por que se fala que um espírito de malandro, agora sim estamos falando da falange dos malandros, da linha dos malandros, muito cultuada na Umbanda, por exemplo? Qual é o problema, então, que a gente tem com esses espíritos? Por que a gente lida com eles como se fossem espíritos menores? Vamos primeiro pensar que, basicamente, você não invoca malandro com velas. Isso em uma das tradições, não em todas, eu não posso dar conta de todas as tradições, mas é muito comum que você não acenda vela para malandro. Isso acontece por quê? Porque, de alguma forma, são eguns. E egum a gente cultua basicamente fora de casa, não porque eles vão trazer prejuízo para nós, mas é porque a própria rua é o lugar deles. E aí a gente tende a pensar o seguinte: olha, se o nome é malandro, eu não posso confiar nesse espírito, que eu não posso nem sequer acender uma vela para ele. Somos então nós, meros mortais, mais evoluídos do que um espírito que desencarnou há bastante tempo e, por conta disso, na sua evolução para o bem e também para o mal, é um espírito menor? É esse espírito que não deve ser ouvido? Muitas vezes a gente tem o péssimo hábito de querer entender a espiritualidade através de uma separação entre bem e mal, como se fossem coisas que vão se enfrentar. É uma coisa um tanto quanto de filme, e a gente tem essa visão às vezes muito cinematográfica da vida, de que o bem sempre vencerá e que o mal não presta para nada. Espera aí, evolução nesse contexto é alguém evoluir para fazer o bem e para fazer o mal. Por que não fazer o mal? Por que só fazer o bem? Mas a pergunta principal nem passa por aí. A pergunta principal é: o que é o bem? Uma outra pergunta
quem define o que é o bem? Quem define o que é o mal? O malandro, ele, como diria Chico Buarque, o malandro anda assim de viés. O malandro, ele passa nesses dois caminhos entre o bem e o mal. Não anda de frente, porque ele pode andar de revés, porque ele pode andar de viés, porque ele pode esperar tudo se acalmar e a partir daí sempre estar com o vento a seu favor. E meu irmão, qual é o problema nisso? Qual é o problema de você conseguir ter se dado bem? Óbvio que se a gente está pensando em malandro, não no sentido espiritual apenas, mas no sentido dos malandros da Lapa, dos malandros das origens do samba, a gente está pensando naqueles malandros que eram sustentados sim pela mulher. Estamos pensando, de fato, nos malandros que davam surra nos otários. Estamos pensando sim nos malandros que fugiam da polícia. Também estamos pensando nos malandros que gostavam da bandidagem, que eram sim bandidos mesmo, não apenas marginalizados, porque ser marginal é uma coisa, ser bandido é outra. Ser marginal implica que você vive à margem da sociedade. Ser bandido quer dizer, o mais básico do básico, que você é alguém que pratica o crime. Praticar o crime não quer dizer que você está à margem da sociedade, que o digam alguns políticos que hoje, em 2022, transitam no cenário político do nosso país. Então, nesse contexto, o malandro também era isso. Se esse espírito, se esse homem desencarna e esse espírito vai evoluindo, é óbvio que ele também vai evoluir para fazer o mal. Mas, principalmente, ele terá o discernimento de fazer o bem e também o mal. De modo que, quando você tem uma consulta com o malandro, estamos falando aqui daquelas entidades espirituais importantíssimas, você tem ali todo tipo de jogada que vai te fazer ter sucesso na vida. Por essas e outras, é que em muitos assentamentos, basicamente de pombagira, que trabalha com a malandragem, vamos ter os dados, a sorte. Não é pecado ter sorte. Não é pecado fazer o mundo estar a teu favor. A grande questão é como você convence o mundo a estar a seu favor. Isso é só para quem é muito malandro. E toda pessoa que consegue chegar nesse lugar de maturidade é alguém que tem muita malandragem nessa vida. E ter malandragem é algo importantíssimo, porque se você anda em um mundo que não possui regras, porque afinal de contas, qual é a regra desse mundo? Você consegue dizer com clareza qual é a regra que rege esse mundo? Não há regra nenhuma. Se não há regra nenhuma, não há regra que diga o que é o bem e o que é o mal. Então, isso é uma coisa um tanto hedonista? Não sei necessariamente dizer, mas são possibilidades. Se não há regra no mundo, toda a regra está valendo. O malandro cria as próprias regras. Isso é importante a gente entender, porque quando a gente tem um espírito de malandro chegando até nós para nos dar um passe, para nos dar uma orientação, uma palavra amiga ou uma consulta, ou seja o que for, estamos falando de alguém que tem o domínio sobre a vida na rua, porque nós não temos essa condição, simplesmente porque não estamos na rua o tempo todo e não somos malandros. Tentamos ser malandros. E a malandragem é algo muito importante. Podemos relembrar a tempos antigos em que, por exemplo, Exus poderiam sim iniciar outras pessoas em alguns cultos, até mesmo em orixá. Dentro desse contexto, a gente tem, na verdade, muito preconceito com malandro. A gente está acostumado a pensar que ganhar dinheiro sem trabalhar é algo ruim. Mas é ruim para quem? Se você tem o seu ofício e se você ganha dinheiro com ele, por que você tem que trabalhar de carteira assinada em algum lugar? E isso é óbvio que a gente não está falando aqui que o empreendedor, em tempos que falamos hoje, em 2022, é aquele homem que é malandro. Não. O empreendedor, muitas das vezes, por mais triste que seja no contexto socioeconômico e sociopolítico do Brasil, o empreendedor é um desempregado. Então, por que esse empreendedor, quando consegue
finalmente se colocar e ter o seu dinheiro, que nunca é o dinheiro de um grande capitalista, até porque o capitalista, como o próprio nome diz, né, é alguém que vai trabalhar com o capital, melhor ainda, que vai fazer o capital trabalhar para ele. E o trabalhador não é dono de capital. Portanto, esse empreendedor desempregado que conseguiu alguma coisa na vida, até ele conseguir, ele teve que roer muita beira de calçada. Nesse sentido, ele é muitas vezes marginalizado. O malandro é aquele que chega nesse camarada para ajudá-lo a ganhar dinheiro. O malandro é aquele que vai chegar em um dono de uma grande firma e ajudá-lo a não tomar golpes. Então, se a gente parar de ver a malandragem como algo ruim, vamos começar a perceber a importância do malandro na sua própria essência. E aí a discussão se há essência ou não fica para outro dia, para outro momento. Mas se nós entendermos que todas as pessoas têm a capacidade de interagir com a memória que está na rua, com a potencialidade que está nas ruas, com toda a sabedoria ancestral que está na rua, tem que passar por malandro. E a malandragem, os homens e as mulheres que caminham nessa linha, são importantíssimos para o nosso desenvolvimento. Se pensa que malandro é vagabundo, e às vezes é mesmo. Às vezes malandro, sim, trabalhou flertando com a criminalidade e às vezes até pratica, mas quando vira um espírito cultuado dentro de alguma religião, a religião é quem acaba definindo necessariamente a linha de atuação que deseja desse ser espiritual. E o que acontece muitas vezes é que sacerdotes e sacerdotisas tendem a pensar o seguinte: não, malandro, aqui é minha casa, aqui é do meu jeito. Embora não esteja necessariamente errado esse comportamento ou essa postura do sacerdote, porque tudo tem que ter um bom senso, o sacerdote precisa entender muitas das vezes que, ao fazer isso, ele escolhe qual polaridade do malandro ele vai trazer. E o que acontece muitas vezes é que, quando o sacerdote toma determinada atitude nesse sentido, tudo aquilo que é do malandro e que ele não concorda, ele, sacerdote, ele diz que é egum, que é quiumba, não é malandro. O malandro é aquele que caminha em todos os lugares, entra e sai sem ser visto, apagando as pegadas. Então, entender de malandragem é entender muito sobre isso. Quando a gente escolhe uma religião para cultuar um espírito, a religião aborda o espírito daquela forma que ela entende. E não é por isso que o espírito se reduz a ela. O espírito entende isso. Ok, tudo bem. Então quer me cultuar assim? Tá, fazer como você quer. Isso não é evolução? É importante a gente levar mais a sério as questões da malandragem. Para você que cultua orixá nos cultos antigos, você vai perceber nas histórias deles que toda a chance que eles tiveram para dar volta nos outros, eles deram. E por acaso está errado? E para você, meu amigo, que é cristão, que passa aqui no canal, vou te falar exemplo de alguém que é malandro. O próprio rei Salomão. O próprio rei Salomão, que quando se encontrou com Deus, digamos assim, Deus perguntou para ele: o que é que você quer? Você quer riqueza? Eu te dou porque eu amava teu pai. Você quer mulheres? Eu te dou. O que é que você pede? E aí Salomão diz: eu peço sabedoria para governar o teu reino. Isso é malandragem ou não é? Isso é importante a gente começar a entender. Qualquer história de Salomão tomando o reino, dando a volta no irmão mais velho, não é mera coincidência se comparada ao grande rei Xangô. Então, a malandragem é também um trânsito do poder. É o poder do sim, é o poder do não, e tensiona tudo isso. Isto é ser malandro. Salve a malandragem. Para você, meu amigo, minha amiga, que não sabe ainda quem é teu Exu, tua Pombagira e quais os caminhos espirituais que te acompanham, muito menos caminho de malandro e todos esses, entre em contato com a Casa da Padilha pelo telefone que está aparecendo aqui na sua tela e agende o jogo de búzios conosco. Você entra em contato com a minha equipe marca o jogo para você, eu faço o jogo de maneira online em tempo real. Também faço o jogo presencial aqui em Santíssimo, de onde falo da Casa da Maria Padilha, e
recebo você aqui para a gente fazer essa consulta em cima do teu Exu, da tua pombagira. Eu antecipo sempre que o nosso jogo não é barato, não é caro também não, é no valor justo, porque a malandragem está na troca de energia do dinheiro com a espiritualidade. Aí a tua vida vai para frente. Não adianta ser sovina, porque assim a vida não caminha. Deixe nos comentários um salve para o teu malandro, para a tua malandra e todos os respeitos à nossa querida malandragem. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Machado Maria Padilha, até a próxima, tchau, tchau.